pela verdade. Do 12 ao versículo 16, e diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda guarda pretoriana. Todos os demais, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa. Obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado, Senhor, por podermos aquietar o nosso coração e ouvir o assim diz o Senhor. Fala conosco, Pai. E que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente ser defensores da tua palavra, dessa verdade que é a graça de Deus. Sei, Pai, que muitas pessoas se levantam contra, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós conhecemos a tua palavra e nós vivemos por amor da tua obra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, desde já por tudo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Nos dias atuais, quero saudar você que está de forma online, um bom dia, graça e paz. Já te desejo uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Quero também falar contigo, vou pegar um pouquinho desse tempo. Se você sentir desejo no seu coração de estar participando conosco na casa do Senhor, você pode vir nos fazer uma visita. Nós estamos aqui em Mangaratiba, na Praia do Saco, Rua Paraty, lote 1, quadra 55, o antigo número 54. Mas se você sentir no seu coração de contribuir com a nossa obra, você pode fazer isso através do Pix, que é o meu telefone, 21 984 84 3969. Esse telefone também, se você precisar falar, eu te atendo com muito carinho e com muito amor. Tá? Eu sou o pastor Nilton Nogueira e você é o nosso convidado. Vem estar conosco. Muito bem. Nos dias atuais, as pessoas avaliam igrejas com base em diferentes critérios: quantidade de atividade, ambiente moderno e confortável, estrutura física do templo, quantidade de membros e posicionamento político. Até isso. Posicionamento político. É assim que as pessoas estão avaliando a igreja. Ainda há pouco até eu estava falando aqui em off justamente sobre isso. Até sobre a questão de você estar contribuindo na casa do Senhor. Eu falava em off aqui com os nossos membros. As pessoas muitas das vezes não contribuem em igreja pequena porque Deus não está ali. Deus está nas igrejas grandes. Por quê? Porque vem exatamente isso. Eles avaliam a igreja por quantidade de atividades. Aí você bota culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Muitos vão dizer, essa igreja aí é maravilhosa. Outros vão dizer, meu Deus, a gente não tem tempo para mais nada. Então, você vê, o ser humano nunca está satisfeito com nada. Essa é a grande verdade, né? Ambiente moderno e confortável, ar-condicionado, cadeira acolchoada, agora, como é que é o nome do negócio, hein? Aquele VIP, como é que é? Área VIP. A área VIP, você vai lá, você é VIP, né? Você tem um dízimo maravilhoso, você tem uma vida mais ou menos, tal, você vai lá e você vai para a área VIP, lá tem lanchinho, cafezinho, durante o culto. Tá? Eu quero dizer uma coisa, aqui no nosso templo, nós não ligamos celular na hora do culto e não comemos dentro do templo. Comer, muita coisa que... A única coisa que eu libero aqui é água, porque realmente calor, né? Nós não temos aqui ainda a nossa cobertura térmica, não temos nosso ar-condicionado. Aí, o café da manhã, que nós fazemos aqui todo primeiro domingo, são momentos excepcionais, tá? Fora isso, você não tem que vir para cá e botar chiclete, e depois o seu chiclete você mastiga. Quando ele já estiver sem doce nenhum, você prega debaixo da cadeira. E fica ali. Aí vem uma outra pessoa e vai limpar lá o chiclete que você colou. Mas, infelizmente, pessoas
olham isso, olham o ambiente moderno e confortável. Ultimamente agora olham se a igreja está pintada de preto, se a igreja tem culto com o nome em inglês, tem uma série de coisinhas aí que... né? Estrutura física do templo, quantidade de membros e posicionamento político, se o pastor é de direita, se o pastor é de esquerda, se o pastor é do partido A, se o pastor é do partido B. Mas, na verdade, o que se deve avaliar é ser o mais importante é a natureza. A natureza é o caráter da pregação. Isso aí que você tem que avaliar. Isso tem que ser o mais importante. Tá? É o caráter da pregação, a natureza da pregação. Porque você pode chegar numa igreja e o pastor abre lá um versículo, fala e dali para frente ele... né? Então, a igreja ela tem que ensinar a palavra de Deus. Minha neta está aqui hoje, ela outro dia aqui conversando, ela disse assim, aqui a gente quase dorme, porque eu prego do jeito que você está vendo. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Eu não quero que você saia daqui, eu sou da igreja tal. Não, eu quero que você saia daqui dizendo, olha, eu conheço a palavra de Deus. Eu quero que você seja um defensor da verdade. Quando alguém chegar perto de você e questionar alguma coisa, você pode dizer, não, é assim, é assim, é assim, com segurança. É isso que eu quero. Que você entenda a palavra de Deus. A igreja, ela deve, uma igreja que se preza, ela deve defender o evangelho. Aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, versículo 27, diz assim, versículo 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aí no versículo 27, diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, você tem que ser aquele crente verdadeiro. Você conhece a palavra aqui, você conhece a palavra lá fora. Você luta pela fé evangélica aqui, junto comigo, junto com os irmãos, mas luta lá fora também quando você está sozinho, né? Junto com os outros e você defende a sua opinião. Eu trabalho com alguns pastores e às vezes a gente entra lá, começa a conversar e eu sempre defendo, mas isso assim, 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 mas o batismo, mas e o jejum? Não, mas é assim, mas é assim, mas é assim. Então defenda. Mas isso aí é heresia. Acaba o papo. A palavra de Deus diz para você não entrar em discussão. Então acabou. É só. Cada um pensa como quer. Se ele ficar com dúvida, ele vai vir até você de novo e vai perguntar por quê. Aí você dá atenção. Entendeu? Então, o principal propósito da igreja deve ser anunciar o evangelho de Cristo e ensinar sua palavra. Pois somente a palavra tem resposta para as angústias do homem. Mas existem tempos difíceis. Por exemplo, aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o que nós estamos vivendo hoje? Você vai ali no mercado e 1 quilo de cenoura custa R$10, né? Você não falou isso? 16? Ó, eu ainda fiz uma promoção. Então, são tempos difíceis. São tempos difíceis. Isso aí é um pouquinho. Aí tem uma guerra lá no Oriente Médio, o petróleo sobe a gasolina, sobe o gás, sobe tudo. Então, e também os tempos difíceis de pregar a palavra de Deus. Porque, como nós estávamos falando, existem aquelas pessoas que querem estar em lugares grandes, aquelas pessoas que querem estar numa cadeira confortável, e muitas das vezes estão ali, mas a cabeça não está nem ali, não está nem ouvindo a palavra, está pensando lá na praia, está pensando no churrasco, está pensando na casa do amigo, está pensando no que não é que vai ser amanhã no trabalho, não está nem prestando atenção na palavra de Deus, mas querem estar em lugares confortáveis. Outros estão dormindo. Aproveita que está confortável e tira um soninho, descansa um pouquinho. Outros preferem ir para a igreja que
Ah, não, essa igreja fala assim mais a mim, porque é uma igreja que tem lá uma prancha de surf como púlpito. Então, mas, e a palavra, amados? Então, nós precisamos ver isso em tempos difíceis. E nós somos defensores da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: pois os homens serão egoístas. Será que nós estamos vivendo um tempo assim? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A juventude de hoje praticamente se levanta contra os próprios pais. E quando a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que sejam bons os teus dias na terra. Versículo 3 diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que foi? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Perdão. Peraí. Deixa eu ver se eu botei a segunda e a primeira. Calma aí. Também eu estou até fora aqui. Oi? Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 3, 4? Então tá. Do versículo 3 ao versículo... Do versículo 2 ao versículo 4. Então tá. Houve uma falha aí. Desculpem. Eu escrevi aqui no meu esboço 2 Timóteo, capítulo 4. Depois eu tenho que corrigir, senão eu vou passar a limpo errado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. Muito bem. Precisamos ensinar as pessoas a seguirem bons exemplos. E aí, você pode dizer, mas bons exemplos? Seguir bons exemplos, sim. Você sabe o que você leva desse mundo? Nada. Sabe o que você deixa? Eu deixo uma casa, deixo um carro. Você vai deixar e logo depois a próxima geração vai dilapidar tudo. Vai acabar com tudo. Logo, logo não vai ter mais nada. Porque o que vem fácil, vai fácil. Sabe o que você deixa? Caráter. Sabe? Quando você aqui não mais estiver, a pessoa vai dizer, caramba, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe eram homens de palavra. Meu avô era de uma geração nova, mas ele ainda ia lá no tempo atrás, lá do bigode, deixava o bigode. Você deixa o caráter. Então nós precisamos fazer isso, precisamos ensinar às pessoas bons exemplos. Aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé. Paulo está falando com Timóteo, porque Paulo fala para ele, conheço tua avó, conheço tua mãe, e sei que você foi bem ensinado e segue nesse caminho. Às vezes eu ouço algum comentário e falo assim, não, porque o pastor Nilton, porque o meu pai... E vocês pensam que é fácil você manter esse aí? Não, é complicado. Porque você tem porque você imagina, você segue um caminho, você passa uma informação, a pessoa te conhece, e lá na frente, de repente, você... Olha o que acontece. Você e leva todo mundo junto. Um pastor que tem lá uma grande igreja, se ele cometer um deslize, vai ele e vai uma multidão. Caramba, por quê? Porque as pessoas olham para você e depositam em você toda a confiança. Toda a confiança. Eu já vi pessoas que não professam a nossa fé e me defender. Não, duvido.
O seu Nilton é um pastor, eu conheço ele, né? Por causa do trabalho, uma série de coisas. Isso te dá muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você forma um jeito, e até dentro de casa, tua esposa, teu marido, teus filhos olham para você. Não, minha mãe, meu pai, meu irmão, são pessoas que eu posso confiar. Isso é muito importante. Então, Paulo está falando para Timóteo exatamente isso. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você vai passar por uma série de situações. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o Senhor vai estar contigo. Vem lá, o problema, Deus já está te dando a solução. Você pode ter certeza disso. E lá no versículo 14, diz assim, versículo 12, não li ainda, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você acha que você não é perseguido? Claro, primeiro que você é bobo. Você é bobo. Cara, esta aí, de manhã cedo, domingo, sol a pino, você de bonitinho, arrumadinho para ir para a igreja, Bíblia debaixo do braço. Ah, não, eu vou para a praia, eu vou para o campo de futebol, eu vou... Você está fazendo a melhor opção. Você está procurando a melhor parte. Tenha certeza disso. Você está pensando no seu amanhã. Aí o versículo 14 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está dizendo para Timóteo exatamente isso. Ó, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Entendeu? Aí só faltou dizer o que eu falei, tá? Copia o caráter da tua mãe, copia o caráter da tua avó. Segue no que elas te ensinaram. Então é sinal que foi o quê? Foi um bom ensinamento. Então nós precisamos ensinar as pessoas a seguirem bons exemplos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Você pode estar andando por caminho completamente diferente. Você pode até já ter ouvido falar do Senhor, você já foi até da igreja, por algum motivo você se desviou, você se separou, você se aborreceu, você foi para fora. Mas nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte, sai desse tempo de ignorância, sai desse tempo de incredulidade, tira do teu coração essas mágoas que deixaram, que alguém criou em você e volta para o caminho do Senhor. Que é o melhor caminho. É o melhor caminho a seguir. Pode ter certeza disso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala algo que eu, sinceramente, quero chegar, porque eu estou no meu... Ainda todos nós estamos naquele processo, né? O Senhor tratando com cada um, mas eu quero poder chegar a esse ponto, porque você sabe quem foi Paulo. Paulo foi Saulo, perseguidor, saía para matar os da igreja, os do caminho, né, que era chamado assim na época, mas agora ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, que nós possamos chegar a esse ponto de dizer, olha, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que quando o filho ou alguém chegava e dizia a benção, ele não dizia Deus te abençoe, ele dizia eu te abençoo. Sabe por causa de quê? Porque ele tinha o cuidado de ser um imitador de Cristo. Quando você chegar a essa condição, você pode dizer isso, eu te abençoo. Porque você é um representante de Deus aqui nessa terra. Você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Então você ande como tal. Haja como tal. Seja uma pessoa que pode dizer, não, eu te abençoo. Mas seja imitador. Faça como Paulo, seja meu imitador.
também como eu sou de Cristo. Tem gente que usa um ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse errado está errado, esse ditado está errado. Faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Nós temos um padrão a seguir e esse padrão está na Bíblia. A palavra tem poder para salvar e restaurar a nossa alma. A palavra de Deus tem poder. Você pode ter certeza disso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar. Então, você ensinou seu filho, você ensinou sua filha o caminho que deve andar? Você agora faça orar. Faça orar. Porque você ensinou e sabe. Sabe, porque na hora do sufoco, na hora que aperta o negócio, é ai meu Deus, Senhor me salva, envia teus anjos, papai, pede socorro. Então, cumpra o seu papel. Cumpra o seu. Mas, pastor, meu filho resolveu ir lá para o mundo. Está orando? Continue orando. Você ensinou. Tá? Então, Paulo está dizendo exatamente isso aí para Timóteo. Olha, desde a tua infância, você sabe as sagradas letras. Isso por quê? Porque a mãe, porque a avó teve o cuidado de orientar ele. Que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé. Porque a salvação não é por obras. A salvação é por fé. E fé em Cristo Jesus. Não é fé na fitinha, não é fé na caneta, não é fé na vela, não é fé no anjo que você acende uma vela, não é fé em nada disso. É a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. Então, saiba isso. A palavra de Deus, ela tem poder para salvar e restaurar a nossa alma. A palavra foi inspirada por Deus. Homens inspirados escreveram a palavra para ser o nosso prumo e o nosso alicerce. É o nosso, como eu digo, manual de vida. É o primeiro presente que qualquer criancinha, quando nasce, deveria ganhar. Uma Bíblia. Aí você leva para a mamãe e diz, aqui está o manual para você cuidar desse pequeno ser que está nascendo. Lá na frente você passa esse manual para ele poder ler e saber o caminho. Sabe por causa de quê? Tudo que nós temos tem um manual. Eu agora, sexta-feira, vim para casa, eu trouxe um manual de um equipamento que chegou, porque eu tenho que ler para poder entender e fazer. Eu não posso chegar, abrir, sair ligando, sair fazendo. Assim é a nossa vida. A gente não pode viver de qualquer maneira. Nós temos um manual de vida. Então, a palavra, ela foi inspirada por Deus para ser o nosso prumo, para ser o nosso alicerce. Ela nos dá segurança e ela nos regenera. Você sabe o que é regenerar? É voltar a ficar perfeito. Você pega lá um carro todo amassado, entrega no lanterneiro e fala para ele, regenera esse carro, recupera esse carro, transforma esse carro, volta ele ao original. A palavra de Deus faz isso com cada um de nós. Só que tem um detalhe, como eu falei no lanterneiro, eu quero te dizer uma coisa, muitas das vezes, para você ser regenerado, dói um pouquinho. Mas não reclama não. Porque se está doendo, é porque Deus está te transformando. Ele quer fazer de você o melhor. Pode ter certeza disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Perdão, vamos voltar aqui. Eu falei 2 Timóteo 3,15. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Se você já está em 1 Pedro, fica quietinho aí, eu já vou para aí. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
tem gente que creu em vão. Nós sabemos quem crê em vão. Nós sabemos. Nós sabemos que nós vamos ter aqueles que vão estar no nosso meio, mas lá para frente, né? A história daquele senhor que durante muitos anos pastoreou uma igreja e lá para as tantas ele se afastou, largou tudo para lá. E aí, quando estava quase à morte, uma irmãzinha foi lá visitá-lo e falou para ele: pastor, não me chame mais de pastor. Tá bom, senhor. Mas o senhor pregou a palavra. O senhor fez o meu casamento. Eu me converti na sua igreja. Não está na hora do senhor se arrepender e se reconciliar com Cristo? Ele falou: quero ir embora com o diabo. Nunca foi. Nunca foi. Esse é um daqueles que vai chegar diante do Senhor e ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ele pregou, ele converteu pessoas, ele realizou casamentos, mas ele mesmo esqueceu dele. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar dentro do teu coração. Ela tem que fazer parte da sua vida, sabe? Ela tem que ser aquele selo contigo ali, juntinho. Né? Como diz a gurizada hoje em dia, é fechamento. Para que você vá sempre em frente e o Senhor esteja sempre ali contigo. Porque senão, então, talvez você creu em vão, tudo que você ouviu foi em vão, então você largou tudo para lá. Agora sim, vamos lá. A palavra foi inspirada por Deus para ser o nosso prumo, o nosso alicerce, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Corruptível é quando a gente estava lá no mundo. Estava morto lá em delito e pecado, qualquer coisinha era, né? Dá um jeitinho, a gente estava, irmão, tem um jeitinho e tal. Então, dessa forma ia. Mas não, agora você foi regenerado de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é permanente. Então, deixa eu te dizer um negócio. Viver a palavra de Deus é muito bom. Mas aí eu não estou vivendo as coisas que o mundo oferece. Mas você está vivendo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. É aquela que vai levar você, dia após dia, a pastos verdejantes e a água de descanso. Ela restaura a nossa alma. Restaura a nossa alma. Salmo 19, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Então, a palavra do Senhor, ela restaura a alma. Você pode estar aí com o seu coração muito triste. Você pode ter acordado essa manhã e ligou agora aí o Facebook e está me vendo pregar. Pois eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um cuidado de você e Ele quer que você diga assim: Senhor, restaura minha alma. Faça com que eu volte a viver aquele tempo. Porque sabe o que acontece? Você entra na igreja, você entra, sabe? É aquele cara que saiu para a corrida e ele, caramba, ele vai ganhar, caramba, ele vai ganhar. Aí, daqui a pouco aí vem um, passa por ele, vem outro, passa por ele. Aí quando chega lá no finalzinho, aí ele passa, mas pelo menos eu passei. Maravilha, passou. A nossa vida é assim. Nós estamos aqui. Aí você entra para a igreja, você evangeliza, você faz, você acontece, você está lá, pastor, eu quero pregar, pastor, eu quero fazer, eu quero varrer.
Lá para as tantas, você, não, quem tem faz, e vai deixando de lado. E eu já ouvi uma pessoa dizer assim, por que você está nesse corre todo? Quando você tiver o meu tempo de igreja, você vai estar igual a mim. Não faça isso, não. Você entrou hoje, está naquele pique, daqui a 30 anos, continue naquele pique. Porque Jesus, quando entrou, para começar o seu ministério, ele chegou numa festa de casamento. E quando ele encerrou o seu ministério, ele encerrou com uma festa no céu. Essa é a verdade. Mas ele foi crucificado, mas tinha festa no céu. Tinha festa no céu. É assim com cada um de nós. Então, continue. Porque quando você não estiver mais aqui, vai ter festa no céu. Você vai ser bem recebido. Guarde isso no teu coração. A palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus para nós. Para nós, seus filhos. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi na carne, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. Aí teve festa, porque ele foi recebido na glória. Aí teve festa. Entendeu? Então, na verdade, quando uma pessoa parte, nós choramos, né? A gente sente saudade. Nós deveríamos fazer festa. Principalmente se você tem a certeza que aquela pessoa... Nós choramos de saudade, mas tem festa no céu. Porque foi recebido na glória. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que o Senhor quer. Devemos criar intimidade com a palavra de Deus, devemos criar intimidade com o Senhor, devemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós crescemos em tudo. Hoje em dia não existe mais, mas antigamente existe, quase não se usa. Você saía de casa, passava na banca do jornal, me dá o JB, me dá o Globo, me dá o Dia, aí tinha gente que já ia me dar o Povo. Qual era o pior daquela época? Era o Povo mesmo, né? O pessoal dizia assim, o Povo você espreme e sai sangue. Aí você ia no trem, no ônibus, lá fosse estar o cara lendo, e só via aquelas notícias. A pessoa estava preocupada com aquilo. Você raramente você vê uma pessoa... E agora tem uma desculpa, mas eu tenho a Bíblia no meu celular. Será que você está vendo a Bíblia no seu celular? Porque tem um detalhe, você está com a Bíblia no celular e faz plim, aí aparece lá em cima, fulano mandou uma mensagem lá no WhatsApp. Aí você sai da Bíblia e vai para ver a mensagem. Então, mas antigamente você estava no jornal, outros já iam para o esporte, vai lá para o esporte. Tinha aqueles que iam para onde? Para o horóscopo, aí ia lá no horóscopo. Outros gostavam de economia, aí já comprava o JB, que era o jornal que era mais, né, centrado. Então, todos estão preocupados em conhecimento. Se preocupe em conhecer a palavra do Senhor, que vai fazer você crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vai lá tirar a carteira de motorista, faz exame de vista, faz psicotécnico, faz prova escrita, aí depois você ganha habilitação, aí sai do Detran, pega a carteirinha e faz assim, agora eu sou habilitada. Foi a diaconisa Gisele aqui, quando tirou a carteira. Que nós possamos pegar a nossa palavra aqui e dizer, agora eu sou habilitado. Faça isso. Habilite-se na palavra do Senhor.
Devemos criar intimidade, né? Porque ela transforma as vidas. Falemos a palavra da verdade. Essa tem que ser principal. Falar a palavra da verdade. João capítulo 17, versículo 17. Já estamos caminhando aí para a conclusão da nossa palavra. João. Espera aí que eu acho que eu dei um... Não. Falei que devemos criar intimidade, mas não falei o principal. Ela transforma a vida. 1 Coríntios 1, 21. Lemos? Não? Não, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Eu ainda estou me adaptando com esse negócio aqui de ter que ficar passando ali, né? Aí tem hora que eu me perco. Mas, vamos lá. É novidade e nós vamos nos adaptando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ontem eu fiquei até quase 1 hora da manhã tentando me entender, eu e o computador. Ele brigava de lá, eu brigava de cá. Brigava de lá, brigava... Mas no final, chegamos a um denominador comum. Falhou agora de manhã cedo, a tela não conseguiu ligar, mas pro próximo vai estar resolvido. Versículo 1, 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Sabe o que as pessoas nos chamam? De loucos. De loucos. Então, se é assim, glória a Deus porque eu sou louco. Eu prefiro continuar com a loucura da pregação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva, tá, né? Tá igual aquele cantor, né? Tá, tô vivendo, tá tudo bem. Porque importa que todos nós, todos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero chegar diante de Deus. E ele... Vem aqui, meu filho. Bem-vindo, bendito de meu Pai. Ainda quero ganhar um abraço. Mas vai ter aquele que vai ouvir: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Como você quer ser recebido? Ah, pastor, estou muito novo, eu vou viver a vida. Vai? Amanhã você está vivo? Nem eu sei se estou. Nem eu sei. Então, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, procure andar nos caminhos do Senhor. Procure andar nos caminhos do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou com 68 anos. Eu, por causa de algum problema meu, eu compareci a uma delegacia uma vez. Já entrei por outras vezes, não por causa de mim, por causa de outras pessoas. Resolvi algum problema, e sim. Mas assim, por problema próprio, uma vez. Um acidente que eu nem tive culpa. Mas aí, por causa de justiça, não sei o quê, o carro bateu no meu carro, na traseira, a moça se machucou e quase 5 anos depois eu recebi lá uma intimação. Aí fui para a delegacia prestar depoimento naquele dia, aí quase depois eu recebi uma intimação e tal, mas foi absolvido porque eu não tinha culpa de nada, mas tinha que correr, era um processo que tinha que ocorrer. Tem gente que não está nem aí, vai hoje, aí vai amanhã. Outro dia eu vi lá uma entrevista, o cara falou: quantos anos o senhor vai me dar? 15 anos de detenção. Pô, obrigado, vou fazer faculdade lá dentro de graça. As pessoas, sabe? Gente, eu vou ser sincero, perder um dia da minha vida por causa de estar preso por causa de um erro, eu acho que já é muito. E tem gente que fica preso a tanta coisa, e não é só um problema de justiça, não, é pessoal. Se prende a tanta coisa que no fim das contas não vai levar nada disso daqui. Deixa de viver, deixa de amar, deixa de ter uma vida tranquila por causa de mesquinharia, por causa de besteira, que não vai levar a nada. Então, precisamos ter a nossa vida transformada. E aí serve para todos nós.
que nós possamos avaliar a nossa vida. Sabe? O que ainda está faltando em mim para que eu verdadeiramente tenha uma comunhão com Cristo? O que está faltando? Então precisamos avaliar a nossa vida, né? Precisamos, agora sim, falar a palavra da verdade. Porque você ouve, você aprende e agora você vai falar. Porque você é um evangelista nato. Então você tem que falar a palavra da verdade. Porque se você não falar a palavra da verdade, se a palavra da verdade não penetrou o seu coração e fez morada, você vai acreditar em mentira. Você vai acreditar no sal grosso, você vai acreditar na fitinha, você vai acreditar no feijão mágico. No feijão mágico, não é o balão mágico. O balão mágico era um desenho. Você vai acreditar no feijão mágico. Feijãozinho, grãozinho de feijãozinho cura a Covid. R$1.000, entendeu? É aí, é dessa forma. É assim que caminha a humanidade, acreditando em tudo naquilo que não é verdadeiro. Porque a mentira virou verdade. O mal virou bem. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu creio, amados, que você é diferente. Eu creio que você ainda crê na verdade. Eu creio que você ainda crê no bem. Então, seja um abençoador. Não amaldiçoe ninguém, abençoe. Né? Está aí João 17:17. Santificai-vos na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Essa verdade é que tem que fazer morada no teu coração. Então, que você possa ter isso dentro de você. João, capítulo 14, versículo 6. Aí Jesus dá uma resposta, ele é inquirido, e ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem gente que diz assim, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Ok, mas só um caminho te leva para o céu, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você não confessar a Cristo como teu único suficiente Salvador, se você não crer que Ele verdadeiramente deu a vida dele por você, você pode estar até achando que vai para o céu, mas você não vai. Então, amados, a nossa missão é pregar a palavra. Mas nessa caminhada, nós enfrentamos lutas, e muitas lutas, não é pouca. Pois a mentira, ela nos cerca a todo tempo. Tenta nos desviar, mas nós confiamos na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida. Então, confie na palavra do Senhor. Saiba que a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Homens inspirados por Deus escreveram essa palavra e ela não muda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual que a última notícia que está saindo nesse momento na internet. Nesse momento, algo está acontecendo no mundo. Se você pegar aí o celular, você vai ver a última notícia. A Bíblia é mais atual do que ela. Até porque, se você parar para ler, as profecias todas estão se cumprindo. Então, lá atrás, profetizaram a atualidade de hoje. Amém? Porque essa é a palavra de Deus para a tua vida. Então, que você possa ouvir essa palavra. Que você seja um pregador da palavra, da verdade de Deus. Essa verdade que fala ao teu coração e fala ao coração de tantas pessoas. Seja diferente aonde você estiver. Aonde você estiver. Seja você, mas seja diferente. Seja você, mas seja diferente. Fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra e que ela verdadeiramente tenha penetrado ao nosso coração, o coração de todos aqueles que estão aqui ao nosso redor, estão nos ouvindo pelas mídias sociais. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas o Senhor tem nos feito mais que vencedor. Eu quero te agradecer por essa semana que está começando. Já quero declarar uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de paz, uma semana de grandes realizações. Eu te louvo por tudo, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém.
estenda suas mãos em direção ao altar. Pai amado, obrigado, Senhor. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. E antes de nós encerrarmos, eu quero declarar cura para a tua vida, eu quero declarar cura nessa manhã. Você que estiver passando por algum problema de enfermidade, seja depressão, seja cardíaco, seja ortopédico, seja o que for, seja gripe, resfriado, covid, hantavírus, foravírus, lá o que tiver, eu declaro a tua cura nessa manhã em nome de Jesus, porque nenhum nome está acima do nome do Senhor. Seja curado nessa manhã em nome de Jesus, graça e paz.